Olha, gente, setembro marca a campanha de conscientização sobre o câncer ocular mais prevalente em crianças de 0 a 5 anos de idade, que é o retinoblastoma. E não é difícil para os pais identificarem os primeiros sinais, não. Aqui no estúdio, nós estamos recebendo a médica oftalmologista Mônica Miller. Doutora Mônica, boa noite. Tudo bem, Nájila? Tudo bem, boa noite. Obrigada por estar aqui. A doutora Mônica, que é especialista em câncer ocular, essa campanha para esclarecer sobre o retinoblastoma é uma campanha nacional e eu gostaria que a senhora explicasse para a gente, por gentileza, como é que os pais podem, então, iniciar verificar esses primeiros sinais de que aquele câncer pode estar presente na visão dos seus filhos. Nájila, muito obrigada por abrir esse espaço para falar desse tema importantíssimo que entra à tona aí todo mês de setembro, né, com a comemoração da data do retinoblastoma no Brasil. E o primeiro sinal, que é o que ficou mais famoso mesmo para a doença, é o sinal da leucocoria, o olhinho branco, né, onde se pode ver aqui no telão atrás, que é aquele sinal que surge quando os pais fotografam a criança com um flash. Então, esse é o sinal mais famoso, porém não é o único. As crianças, elas podem apresentar, além desse sinal, a presença de olho vermelho e de desvio ocular que surge sem nenhum precedente, né? Então, é muito importante que os pais observem esses sinais. Esse tipo de câncer, o retinoblastoma, ele ficou muito popular no Brasil, mais conhecido, na verdade, a partir do diagnóstico da filha de uma pessoa muito famosa, que foi o apresentador Thiago Leifert, né? Isso. Então, doutora, a partir da identificação, quais são os próximos passos a serem seguidos? Então, a partir da suspeita diagnóstica, essas crianças devem ser encaminhadas para uma consulta com um médico oftalmologista, de preferência que seja referência no assunto, para que essa criança seja submetida a um exame detalhado com avaliação do fundo do olho, com dilatação pupilar, né, que é o mais importante de tudo. E a partir daí é feito todo o estadiamento da doença e iniciado um protocolo de tratamento. E é o câncer, como eu dizia, oftalmológico mais prevalente para essa faixa etária de 0 a 5 anos, né? Sim, é o câncer, na verdade, da infância mais comum nessa faixa etária, né? Infelizmente, apesar de ser raro, ainda é o mais comum. Não só para os olhos, mas da saúde das crianças em geral. Isso, da saúde. O teste do olhinho, que é feito no bebê logo ao nascer, pode ajudar? Pode sim. O teste do olhinho, ele tem a sua importância. As crianças, ao nascerem, elas são submetidos ao teste do olhinho não só para dar diagnóstico de retinoblastoma, mas também para diagnosticar outras doenças, né, que as crianças podem nascer acometendo os olhos. Mas o teste do olhinho, ele não cobre 100% dos casos, como qualquer teste, né, não é um teste 100% efetivo. Então, a orientação que a gente deixa aqui para os pais é que não se contentem somente com o teste do olhinho feito na maternidade, que procurem levar os seus filhos até o primeiro ano de vida em alguma consulta oftalmológica e exija que seja feita uma avaliação de fundo de olho com o exame do mapeamento de retina. Doutora, e o tratamento para esse tipo de câncer, como é feito? Então, vai depender muito o tratamento, Nájila, do estágio em que essa doença é diagnosticada. Então, muitas vezes, quando a criança chega em estágios iniciais, a gente consegue preservar os olhos fazendo tratamentos locais associados a quimioterapias sistêmicas. Entretanto, o padrão do tumor muda de acordo com a genética. E quando o caso é mais grave, quando essas crianças apresentam tumores bilaterais, principalmente, essas crianças, elas precisam de um protocolo de tratamento mais avançado. Infelizmente, nós não temos no Piauí ainda todo o leque de tratamento que essas crianças podem necessitar. Aí tem que procurar um tratamento fora, complementar, para alcançar a cura. E a senhora falava dos 2 olhos. É mais comum acometer os 2 olhos ou apenas um dos olhos? É mais comum o acometimento ser unilateral, que são as doenças que têm um padrão de agressividade menor, né? Porém, quando se tem as doenças com quadro bilateral, nós temos que ter mais celeridade ainda em diagnosticar o quanto antes e tratar o quanto antes, porque realmente é uma doença que tem um risco de metastatizar, né, de acometer outros órgãos do corpo com maior rapidez, caso não seja tratado. Bom, doutora Mônica, a senhora falava sobre essa rotina, né, dos pais com as crianças no consultório oftalmológico, sem nenhum tipo de suspeita, mas seria indicado que os pais iniciassem um acompanhamento oftalmológico dos seus filhos de rotina a partir de que idade? Nájila, eu sempre oriento para os pais com crianças pequenas que eu posso ter acesso, os pais, né, os filhos dos meus amigos, que levem seus filhos pelo menos até os seus 3 primeiros meses de vida para o oftalmologista. Nesse momento, a criança ela está sob maiores
cuidados, ela aceita melhor o exame oftalmológico, né? É mais fácil fazer um exame de fundo de olho com dilatação da pupila, apesar de que isso às vezes traz uma certa ansiedade aos pais. De imaginar, tão bebezinhos, podem nem colaborar tanto, mas é mais fácil. Sim, é mais fácil, porque eles não têm tanta força ainda para fechar a pálpebra ou brigar contra o exame. Então, acaba que a gente tem mais facilidade de realizar o exame, por incrível que pareça. Para quem já tem uma prática com isso, né, é um exame que acaba sendo mais fácil. Bom, tá aí então dado o recado. Esse mês é o mês de conscientização para esse tipo de câncer, né, que é o retinoblastoma. Todo mês de setembro acontece essa campanha nacional e nós conversamos aqui com a doutora Mônica Miller, que é médica oftalmologista e especialista em câncer ocular. Doutora, muito obrigada pela entrevista. Boa noite. Eu te agradeço, Nájila, pela oportunidade. Boa noite.